Algumas pessoas, ao conferir suas reservas de emergência no aplicativo do Nubank, perceberam que estavam tendo rendimento negativo. A reclamação chegou em peso às redes sociais, com relatos de decepção e medo de perder o dinheiro ali guardado. Por incrível que pareça, essa oscilação nas quantias guardadas possui relação com a situação trágica da empresa Lojas Americanas. No ano passado, o Nubank lançou uma novidade chamada de Caixinha. Essa ferramenta oferecida pelo banco serve para que o cliente consiga guardar dinheiro de acordo com seus objetivos. Existem dois tipos de caixinha. Um tipo é o RDB do Nubank e o outro é o Nu Reserva Imediata. São duas formas de investimento com um rendimento razoável e com bastante segurança. O RDB, que significa Recibo de Depósito Bancário, é um título de renda fixa emitido por bancos e outras instituições financeiras. Lembrando que renda fixa é uma modalidade de investimento para quem procura segurança e bons retornos. O Nu Reserva Imediata, no entanto, funciona de maneira diferente. A ideia dele é que, no longo prazo, renda mais que as demais caixinhas. Porém, como o rendimento é maior, claro que o risco também é. Mesmo assim, o material de divulgação do fundo Nu Reserva Imediata diz que ele pode ser usado como reserva de emergência. Isso também se deve ao fato de ele ter alta liquidez. Ou seja, os valores ali podem ser sacados facilmente. Aproximadamente 31% desse fundo está investido em títulos corporativos, como debentures, que são pequenas partes de dívidas de outras empresas. Foi exatamente esse fundo que teve rendimento negativo neste mês e trouxe tanta indignação. O que poucos sabiam é que o Nu Reserva Imediata investia 1% do seu valor em debentures das Americanas. Acontece que as ações das Americanas sofreram grandes abalos após a empresa informar a renúncia do presidente, Sérgio Rial, e do diretor de relações com investidores, André Covre. As duas renúncias foram consequências das descobertas de um rombo fiscal de 20 bilhões de dólares. As notícias envolvendo a empresa desde a semana passada encheram a mídia. Na última quinta-feira, dia 12, os papéis da companhia tiveram a maior queda para uma empresa na Bolsa de Valores brasileira desde 2008. O recuo dos valores dos papéis foi de 77%. A empresa perdeu de uma só vez nada menos que 8 bilhões de reais em valor de mercado. Na última sexta-feira, a situação chegou à Justiça. O juiz Paulo Stefano, do Rio de Janeiro, recebeu um pedido de urgência cautelar. De acordo com o documento, as dívidas das Americanas podem chegar ao incrível valor de 40 bilhões de reais. Existem possibilidades extremamente reais da empresa entrar em recuperação judicial. Caso você não saiba, a recuperação começa com um pedido da própria empresa que passa por dificuldades. Ela acaba ganhando um certo tempo, pois todas suas cobranças são interrompidas por um tempo. Entretanto, ela precisa apresentar uma estratégia de recuperação. Os interessados em manter a empresa viva decidem se o plano é razoável para que a companhia consiga pagar o que ela deve. Se tudo der certo, a devedora se reabilita e cumpre suas obrigações. Se não der certo, resta à empresa decretar falência e fechar as portas. Com as Americanas nessa situação e com o fundo da caixinha do Nubank tendo parte de seus valores na empresa, claro que aconteceria alguma coisa. A queda de valor das Americanas na bolsa fez com que o valor da cota do fundo também caísse. Assim, o rendimento caiu a ponto de ficar negativo. Ao todo, segundo o Estadão, o Nu Reserva Imediata tem aproximadamente 18% do seu patrimônio
aplicado em debêntures. Surge então uma pergunta principalmente para aqueles que viram seu investimento cair. O fundo do Nubank poderia aplicar o dinheiro dessa maneira? Bom, na verdade sim. Os fundos têm permissões para aplicar recursos em crédito privado até um determinado limite. A própria Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado de valores do tipo, confirma as permissões. Portanto, não há nada de errado nisso. Inclusive, não foram só os fundos do Nubank que sofreram por causa das americanas. Vários fundos e investidores que tinham tanto ações quanto debêntures da companhia sentiram o baque financeiro. Muitos deles já até retiraram o dinheiro que tinham para colocar em outro investimento. Aqueles que ainda não fizeram isso podem muito bem tomar essa mesma medida daqui a alguns dias. O Nubank, diante das reclamações recebidas, pronunciou-se a fim de responder às dúvidas sobre os motivos de o fundo ter rendimento negativo. Segundo eles, o mercado teve uma variação atípica que impactou no rendimento de alguns investimentos. A gestora de investimentos do banco, a Nu Asset Management, também deu seu parecer sobre a situação. Afirmaram, então, que o Nu Reserva Imediata possui uma estratégia focada em baixo risco e altíssima liquidez, que, como já dito, é a possibilidade de sacar os valores facilmente. A gestora disse que, mesmo com os problemas dos últimos dias, o fundo teve um retorno positivo de 2,7% nos últimos 90 dias. A parcela de investimentos que estavam em títulos das lojas americanas foi revista pela gestora. Esses mesmos títulos eram classificados como AAA, que é a classificação mais alta possível. Isso significa que as americanas era vista com uma credibilidade. Além de boa pagadora, costuma cumprir suas obrigações financeiras. Aparentemente, as agências que dão essas classificações não tinham a mínima ideia dos enormes rombos da companhia. Portanto, caso você tenha dinheiro investido em uma caixinha com Nu Reserva Imediata e tenha tido um rendimento negativo, saiba que está tudo normal. O fundo possui baixo risco, mas não deixa de ter essa chance de render negativamente. Como o fundo investe em vários títulos e fontes diferentes, é possível que alguns desses valores suba ou desça de acordo com o mercado. Sobre as caixinhas, o Nubank afirma que oferece diferentes opções de investimentos nesse serviço. Apenas 10% das caixinhas existentes têm recursos no Nu Reserva Imediata. O impacto desse fundo deve ser amenizado ou até mesmo eliminado ao longo do tempo, já que a estratégia de gestão é de longo prazo. É preciso entender que, ao fazer qualquer investimento, você precisa saber bem onde está colocando seu dinheiro. Há diferentes formas de rendimento e muitos ativos por aí, que precisam ser estudados para que o investidor atinja seu objetivo. Lembramos também que este material não é um serviço financeiro, ou seja, não é uma recomendação de investimento ou qualquer coisa do tipo. Combinado?